Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo que literalmente movimenta o Brasil: o transporte e manuseio de materiais. Sabe aquele peso invisível que muitas profissões carregam? E não falo só do estresse, não. Falo do peso físico mesmo, de toneladas de produtos movidos todo santo dia em armazéns, portos, na construção, nas indústrias. A questão é, quais são os riscos silenciosos por trás de cada carga que é levantada, empilhada, transportada? É exatamente nisso que a nossa análise foca hoje. Vamos explorar um pilar da segurança do trabalho aqui no Brasil, a norma regulamentadora 11, a famosa NR11. Ela basicamente dita as regras do jogo para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A ideia é garantir que todo esse peso não acabe virando acidente, né? Exatamente. E a nossa conversa aqui vai se basear, claro, no texto oficial da NR11, com suas atualizações e tudo mais. E olha, vamos dar uma atenção especial para o anexo 1. Esse anexo é super importante porque ele trata de um setor com desafios assim muito particulares. O de rochas ornamentais, mármore, granito. Ah, materiais pesadíssimos e delicados ao mesmo tempo. Precisamente. Pesados e frágeis. Uma combinação que exige cuidado redobrado. Certo. Então, bora investigar a fundo essa norma. O que é essencial saber sobre as regras para equipamentos tipo elevadores, empilhadeiras? Quais cuidados são cruciais quando se fala do transporte manual de sacos? Como que um bom armazenamento pode ser a linha tênue entre segurança e, bom, um desastre? E o que faz o manuseio das chapas de rocha ser tão específico, tão exigente? O nosso objetivo aqui é tirar as informações mais valiosas, sabe? Os verdadeiros nuggets de conhecimento dessa norma. Bom, a NR11 começa falando dos equipamentos maiores, né? Aqueles gigantes que a gente vê por aí. Elevadores de carga, guindastes, empilhadeiras, pontes rolantes, esteiras. A regra de ouro é bem clara. Eles precisam ser projetados, construídos e, o mais importante, mantidos para garantir resistência e segurança. É tipo a manutenção preventiva do nosso carro, só que para máquinas que lidam com cargas enormes. E essa manutenção, ela tem que ser rigorosa mesmo. A norma bate muito na tecla da inspeção constante de partes críticas. Pense em cabos de aço, correntes, roldanas, ganchos, qualquer coisinha, qualquer sinal de defeito exige troca imediata. Não dá para brincar com isso. Outro ponto essencial, a carga máxima de trabalho. Tem que estar indicada ali, na cara do gol, em local visível no equipamento. Funciona como um lembrete constante para o operador, né? Olha, não passa daqui. Exato, não ultrapasse o limite. E claro, se o equipamento for feito para transportar pessoas, aí os requisitos de segurança são ainda mais apertados, naturalmente. Pensando na operação do dia a dia, até os detalhes que parecem pequenos são cobertos, né? Tipo, carros manuais precisam ter protetor para as mãos. E quem opera os equipamentos motorizados, tipo empilhadeira, precisa de um treinamento específico e é a empresa que tem que fornecer, certo? Correto, e não é só treinar uma vez e pronto. Esses operadores têm que carregar um cartão de identificação, nome, foto, bem visível. E esse cartão tem validade de 1 ano, tá? Para renovar, o operador passa por um exame de saúde completo. E quem paga é o empregador. Isso garante que ele não só sabe operar, mas está apto física e mentalmente para a função. Faz todo sentido. Garante uma segurança a mais. E tem um detalhe que parece bobo, mas não é. O som. Esses equipamentos precisam ter um sinal de advertência sonoro, a buzina, né? Para alertar quem está em volta. Essa questão da aptidão do operador é chave mesmo. Mas a segurança não para no equipamento em si, né? Ela vai além. Com certeza. A norma se preocupa muito com o ambiente de trabalho também. Pense em locais fechados ou com pouca ventilação, a emissão de gases tóxicos por máquinas de combustão interna, ela tem que ser controlada. Controlada rigorosamente. E se o local for fechado e sem ventilação nenhuma? Aí, o uso desses motores é proibido. Simples assim. A não ser que tenham dispositivos eficazes para neutralizar os gases. Olha como a segurança da máquina se liga direto com a saúde de quem respira ali do lado. Totalmente. Liga a parte mecânica com a saúde respiratória. Agora,
saindo um pouco das máquinas pesadas e indo para algo mais braçal, o transporte manual de sacos. A norma define isso como aquela atividade onde um único trabalhador carrega todo o peso do começo ao fim do trajeto. E tem um ponto aqui que chama atenção: limite de distância, né? 60 metros. Sim, 60 metros. E essa limitação não é à toa, é uma medida direta para prevenir o quê? Desgaste excessivo, lesões por esforço repetitivo, o LER, né? Passou de 60 metros, a norma exige ajuda. Ou um carrinho, ou um vagonete, ou alguma tração mecanizada. Não é para a pessoa sair carregando o saco nas costas por aí indefinidamente. E tem mais restrições, né? Eu li algo sobre usar pranchas. Ah, sim. As famosas gambiarras. É proibido usar prancha para carregar sacos sobre vão maior que 1 metro. E mesmo onde pode, a prancha tem que ter no mínimo 50 centímetros de largura, para garantir estabilidade. Outra regra importante: carga e descarga de caminhão ou vagão. Quem está manuseando o saco precisa ter um ajudante. Divide o esforço, aumenta a segurança. É trabalho em equipe. E o empilhamento desses sacos, imagino que não possa ser feito de qualquer jeito, empilhando até o teto. De jeito nenhum. A altura máxima da pilha depende de um monte de coisa. A resistência do piso, claro, a forma da embalagem, o material dela e a estabilidade da pilha em si. O ideal, que a norma sempre sugere, é mecanizar. Usar esteira, empilhadeira, o que for possível. Mas vamos combinar, nem sempre dá, né? E quando não dá? Quando o empilhamento tem que ser manual? Aí até a escada que o trabalhador vai usar para subir na pilha tem especificação rigorosa. Detalhe da escada. Nossa, isso mostra o nível de detalhe da preocupação com o risco, hein? Sem dúvida. A norma fala do tipo de escada, dimensão de degrau, que tem que ter um patamar lá em cima, corrimão, reforço. É tudo para minimizar o risco de queda numa tarefa que, vamos ser sinceros, é instável por natureza. E o mesmo vale para o piso onde se trabalha. Não pode ser escorregadio, tem que estar bem conservado, idealmente um material como maciço asfáltico. E, óbvio, evitar trabalhar com piso molhado. Ah, e as áreas de carga e descarga precisam de cobertura, para proteger da chuva, do sol. Cada detalhezinho conta para a segurança. Falando em guardar coisas, em armazenamento, além dos sacos, tem regras gerais importantes para qualquer tipo de material, certo? Regras gerais que valem para tudo. E a primeira, talvez a mais básica, mas que às vezes o pessoal esquece, é o peso. O peso do material guardado nunca pode passar da capacidade de carga do piso. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas ignorar isso pode levar a colapso estrutural, coisa seríssima. E a organização desse material no espaço? Como ele fica disposto? Fundamental também. O material não pode, de jeito nenhum, obstruir passagem, porta, equipamento de incêndio, saída de emergência, nada disso. Material empilhado tem que ter uma distância mínima das paredes do prédio, geralmente uns 50 centímetros. A arrumação toda tem que permitir que as pessoas andem com segurança, não pode atrapalhar a luz e tem que garantir acesso fácil para saídas. E claro, dependendo do material. Se for inflamável, por exemplo. Exato. Inflamável, corrosivo, tóxico. Aí podem ter regras de segurança ainda mais específicas para aquele tipo de material. Certo, isso cobre as regras mais gerais. Mas você comentou lá no início sobre um anexo específico para rochas ornamentais, mármore, granito. Por que essa necessidade de um capítulo só para elas? Olha, é porque esse setor junta fatores de risco de um jeito muito particular. Primeiro, o peso, é extremo. Segundo, a fragilidade do material. Uma chapa dessas quebrando pode causar acidentes horríveis. E terceiro, a complexidade dos equipamentos usados para mover essas chapas. Por tudo isso, o anexo 1 da NR11 entra em detalhes muito específicos. Entendi, faz sentido ter um olhar dedicado para isso. E quais são os princípios gerais desse anexo? Ele reforça o que a gente já viu? Reforça, sim, aquela base. Equipamentos resistentes, seguros, bem mantidos. E aqui tem um detalhe a mais. Eles precisam ser claramente identificados. Informação do fabricante, carga máxima, quem é o responsável técnico, os manuais têm que estar à mão e as inspeções e manutenções todas registradas. Inclusive tem a exigência de um relatório anual feito por um profissional habilitado, um engenheiro, por exemplo.
rastreabilidade e verificação são chave aqui. E entrando nos pontos mais específicos do anexo para as rochas, o que ele aborda? Ah, ele vai fundo. Por exemplo, na hora de mover as chapas, a área tem que ser isolada. Ninguém que não esteja na operação pode circular por ali. Dispositivos de segurança, como os fueiros, que são umas travas laterais nos carros de transporte, têm regras bem estritas de como instalar e usar. A operação dos carros porta-blocos, que carregam as chapas, exige no mínimo 2 pessoas capacitadas. E é proibido alguém ficar entre as chapas durante a movimentação. Imagina o risco. Exato. E a descarga tem que ser balanceada. Não pode tirar tudo de um lado só e deixar o carro instável, com risco de tombar. E o local de armazenamento, o pátio, onde essas chapas ficam? O pátio de estocagem também tem suas regras. Piso tem que ser adequado, pavimentado, nivelado, antiderrapante e resistente, e a área protegida do tempo, de chuva, sol forte. E as estruturas que apoiam as chapas, os cavaletes. Ah, esses são um capítulo à parte. Imagino que sim, pelo peso que eles seguram. Devem ter muitas regras. Muitas. A lista é longa. Regras para a base do cavalete, que tem que ser estável e impermeável. Altura mínima, largura máxima das partes verticais. Resistência dos apoios, que eles chamam de palitos. Comprimento máximo do cavalete. Espaçamento mínimo entre um cavalete e outro e deles para a parede. Tem que demarcar a área de circulação principal. Manter os cavaletes em bom estado, pintados, sem ferrugem. É proibido improvisar, tipo usar prolongador em cavalete triangular. Nossa! E o manuseio exige pelo menos 2 trabalhadores. Tem que ter sistema de travamento entre pares de cavaletes. Cada regra ali existe para prevenir um tipo de acidente. Colapso, tombamento, esmagamento. É impressionante o nível de detalhe. E as ferramentas para pegar as chapas? Tipo as ventosas, que usam vácuo. Tudo tem regras super específicas. Os controles da ventosa têm que ser fáceis de alcançar. As mangueiras precisam de proteção e de contenção para não dar aquele chicote e se escapar. As borrachas de vedação, que fazem o vácuo, têm que ser checadas sempre e trocadas se estiverem gastas. Tem que ter plano de emergência para falta de energia e, se o sistema for elétrico, precisa de alarme sonoro e visual para indicar se a pressão do vácuo cair para um nível perigoso. Tudo para garantir que a chapa não caia no meio da operação. Exatamente, a ideia é essa, garantir que a pega seja segura do início ao fim. E para outros meios, tipo cabos, cintas ou aquelas garras mecânicas? A lógica é a mesma. Capacidade tem que ser adequada para a carga. Os acessórios, tipo manilhas, ganchos, têm que ser dimensionados direitinho. E a norma pede para guardar as notas fiscais, os certificados desses equipamentos, para comprovar a capacidade deles. Uma regra importante para as garras tipo pinça. Só pode pegar uma chapa de cada vez. Nada de tentar levar 2 ou 3. E sempre que as chapas estiverem em carros de transferência, mesmo que parados, elas têm que estar amarradas. Segurança em primeiro lugar. Ah, e o anexo também faz uma distinção importante. Uma coisa é o trabalho nos grandes pátios, outra é nas marmorarias, que já trabalham com as chapas menores, fracionadas. E o que muda nas marmorarias? As exigências sobre o piso são reforçadas. Tem que ser firme, estável, regular, para não fazer o equipamento trepidar, sabe? E a inclinação é controlada. As vias de circulação precisam ter no mínimo 1,20 m de largura. Os carrinhos usados para mover essas peças menores também têm suas regras. Estáveis, resistentes, com capacidade indicada e a carga sempre amarrada. E a operação de carga e descarga de caminhões, por exemplo? Tem que ser feita numa área específica, bem sinalizada, garantindo espaço seguro para manobra. Os procedimentos têm que ser claros para cada tipo de carga. Se usarem ferramentas como pistola pneumática para alguma coisa, a área tem que ser isolada. O empacotamento das chapas para transporte deve usar cavaletes seguros e ergonômicos. E no trabalho com contêineres, que é comum para exportação, as regras incluem boa iluminação dentro do container, meios seguros para acessar, proibição de gente lá dentro enquanto a carga entra. Faz sentido. O risco de ser prensado é enorme. Enorme. E a regra de só soltar a amarração principal da carga depois que ela estiver minimamente estável dentro do container. São muitos cuidados. Ufa! Com tanta regra técnica, tanto procedimento detalhado, fica claro que operar nesse setor exige um conhecimento bem profundo, né? Como a norma garante que os trabalhadores tenham esse conhecimento todo? Aí você tocou num ponto nevrálgico do anexo 1, a capacitação.
É central. Ninguém, absolutamente ninguém, pode manusear essas chapas sem ser formalmente capacitado e autorizado pelo empregador. E essa capacitação é dever da empresa. Tem que ser feita depois que o funcionário entra, durante o horário de trabalho normal, sem custo nenhum para ele e numa linguagem que ele entenda de verdade. E como é essa capacitação? É só uma palestra rápida? Que nada. Longe disso. É um processo bem estruturado. Além do treinamento formal, teórico e prático, tem um período de adaptação, uma orientação em serviço. O trabalhador novo fica, no mínimo, 30 dias sendo supervisionado de perto por um colega mais experiente, para pegar o jeito na prática, com segurança. E o treinamento formal em si? É extenso, dividido em módulos. Tem módulos sobre saúde, segurança e higiene no trabalho, conceitos de acidente, causas, CAT, riscos ambientais, análise de risco, EPI, EPC, inspeção, coisas gerais, mas fundamentais. Depois, tem um módulo focado no estudo do próprio anexo 1. Aí detalha os equipamentos específicos, carros, fueiros, cavaletes, ventosas, garras, tudo o que a gente falou. E como inspecionar cada um. E inclui a operação de equipamentos específicos, tipo ponte rolante? Sim, tem um módulo inteiro só para segurança na operação de ponte rolante. É um módulo robusto, com 16 horas, sendo metade teórica e metade prática. Aborda desde princípio de segurança, centro de gravidade da carga, como amarrar direito, capacidade de cabo, de cinta, quando descartar um cabo gasto. Nossa, bem completo. Muito. Inclui os acessórios, sinalização padrão com as mãos e, claro, operação prática mesmo. Levantar e mover cargas, usar ventosa, usar garra. O operador sai dali sabendo o que fazer. E essa capacitação acontece uma vez só, quando a pessoa entra na empresa? Não de jeito nenhum. A norma exige reciclagem periódica. A cada 3 anos, tem que fazer uma reciclagem com 16 horas, cobrindo os módulos principais de novo. E mais, se tiver mudança importante, tem que capacitar de novo. Trocou de função? Capacita. Mudou um método de trabalho? Capacita. Voltou de um afastamento longo, mais de 6 meses? Capacita. Entendi. Modificou algo importante na instalação ou no equipamento. Capacitação de novo. A ideia é manter o conhecimento sempre vivo, sempre atualizado com a realidade do trabalho. E tem regras até para o tamanho da turma. Máximo de 40 na teoria, 8 por instrutor na prática. Tem que dar material didático impresso e entregar um certificado detalhado para o trabalhador. Entendi. A capacitação é realmente um pilar muito forte nesse anexo. Para a gente fechar essa parte do anexo, tem mais alguma disposição geral que seja importante mencionar? Sim, tem alguns pontos finais que reforçam cuidados específicos. Por exemplo, medidas para evitar que partes de máquinas grandes, como o quadro do tear de corte, caiam sobre os trabalhadores. A proibição clara de encostar chapas direto em paredes ou colunas. Chapa tem que ficar em cavalete apropriado, ponto final. A necessidade de isolar e sinalizar bem as áreas onde tem corte com fio diamantado, que é um processo que gera riscos, e garantir que as bancadas de trabalho aguentem o peso das chapas que vão ser manuseadas ali em cima. Uau! Realmente é uma norma densa, muito detalhada. Então, tentando resumir tudo isso que a gente conversou, o que dá para tirar de mais importante dessa nossa análise da NR11 e principalmente desse anexo das rochas? Olha, o que a gente vê é que ela cria um sistema de segurança bem amarrado, sabe? Começa lá na base. Equipamento tem que ser bom e bem cuidado. Passa pelas operações do dia a dia. Regras claras para o transporte manual, para não sobrecarregar ninguém, e para o armazenamento, para evitar que tudo venha abaixo ou bloqueie saídas. E aí ela culmina em exigências super específicas para setores de altíssimo risco, como o de rochas, detalhando cada ferramenta, cada processo e o que conecta tudo isso, a exigência fundamental de capacitação. Treinar, treinar e reciclar. Mas, com tanta regra, tanta complexidade, não corre o risco disso ser visto só como mais burocracia pelas empresas? É uma preocupação que existe, claro. Mas essa quantidade de detalhes não vem do nada, sabe? Ela reflete a análise de acidentes reais, acidentes graves, muitas vezes fatais, que infelizmente acontecem nessas atividades. Cada regrinha ali busca evitar um risco que já foi identificado, que já causou problema.
É um esforço da norma para proteger a vida, a integridade física das pessoas em trabalhos que são perigosos por natureza. A evolução dessas normas geralmente acompanha o que a gente aprende com os erros do passado e também com as novas tecnologias de segurança que surgem. Não é burocracia por ser burocracia, entende? É uma tentativa de tornar o trabalho mais seguro, com base em conhecimento técnico e, infelizmente, em lições aprendidas a duras penas. Faz todo sentido olhar por esse lado. E pensando em todo esse conjunto de regras, nesse arcabouço regulatório tão detalhado, fica aqui uma reflexão final. Com tanta norma, tanto procedimento escrito, qual será o peso real daquilo que a gente chama de cultura de segurança dentro das empresas? Será que só seguir a norma no papel, ao pé da letra, é o que garante a prevenção? Ou será que a conscientização, uma percepção do risco no dia a dia, o comportamento proativo de cada pessoa envolvida, será que isso não é igualmente ou talvez até mais decisivo para evitar o acidente na hora H, ali na correria do manuseio dos materiais? Fica aí algo para a gente pensar, né?